Bom dia, pessoal, que estou aqui no Quadra Norte, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu genro é o pregador dessa manhã. Vou mostrar para vocês as bênçãos. Deixa eu antes fazer uma introduçãozinha. Você, sim ou não? Você é obediente? Mais ou menos, bem obediente, como é que você é? Nem sempre. Interessante que eu fico me lembrando da minha infância, né? Eu quando era um pivete, como dizem por aí, né? Eu disse um pivete, né? Eu não era muito obediente, não. A minha mãe teve muito problema comigo. Minha mãe falava Arnaldinho, era o Arnaldinho. Hoje fala-se Arnaldinho Sapeca, né? Eu queria falar, né? Então eu tive muitos problemas comigo. Por ser um filho, não obediente. Porque as mães, os pais, eles querem ser o melhor para os filhos, sim ou não? Filho não põe o dedo na tomada, ele pensa assim, né? Filho não mexe com isso, não vai ali, não vai lá. Por que o pai e a mãe fazem isso? Para nos proteger, para a nossa proteção. Deuteronômio 10. Talvez está aberto, vamos abaixar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa manhã para ouvir a tua voz. O Senhor já tinha escolhido já o pregador dessa manhã. Eis-me aqui, use-me aqui. Nada que eu venha dizer aqui, Pai, não vem nada de mim, e sim vem do Senhor. O Senhor, Pai, é que já preparou tudo, preparou esse momento, esse dia, e quem era para estar aqui para ouvir a tua voz? Por isso, Pai, vemos nessa manhã, em nome do trabalho de Jesus, amém. Amém. Deuteronômio 10, a partir do 12. Deuteronômio 10, versículo 12 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E continua: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eu fico pensando, Deus deu uma ordem para todo o povo, para toda a nação, para que nós o amássemos. Como não amar um Deus grandioso, um Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há? Quem é o nosso Criador? Quem é o nosso mantenedor? Esse Deus poderoso que criou o céu e a terra e o mar nos diz para nós essa manhã. Agora ao povo do Quadra Norte da igreja que está aqui, o que é que o Senhor requer de vocês? O que é que Deus requer de nós? Que andemos nos teus caminhos, que nós o amamos, que nós o servimos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ele quer que nós sejamos uns servos fajutos. Ele quer que nós sejamos um servo fiel, um servo prudente. Mas que nós possamos nos derramar a esse Deus, servir a esse Deus, reconhecer que Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus criador, Deus mantenedor, reconhecer que esse Deus, sem Ele somos um nada. Servir a esse Deus com todo o prazer de amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, desejarmos que essa aliança não se rompa.
Desejar estar com Ele por toda a eternidade. E quando nós desejamos isso, tem que ser de verdade. É como se precisássemos de oxigênio para respirar. Nós temos como viver sem oxigênio? Nós precisamos de oxigênio. E Deus nos deu o oxigênio, Ele nos dá o oxigênio todos os dias, porque nós não podemos viver sem Ele. E Deus está nos dizendo essa manhã que nós não podemos temer ao Senhor, sim desejar amá-lo, estar com Ele, viver com Ele, porque a eternidade vamos estar com Ele. A eternidade é o Senhor, vamos estar com o Senhor. Nós almejamos isso. Nós buscamos isso, mas nós buscamos com qual intensidade? Com qual intensidade que eu busco isso? Quanto tem sido a minha vida diária para com Deus? Eu tenho demonstrado que eu sirvo a esse Senhor? Tenho dado o meu testemunho que eu conheço o Senhor? Fazendo uma busca no Google sobre a adoração, e o Google me deu essa seguinte resposta sobre adoração e obediência. Adoração e obediência são inseparáveis na fé. Adoração e obediência são inseparáveis na fé. Onde a obediência é a maior expressão de adoração sincera, mostrando amor e reverência a Deus, indo além das palavras, os rituais, para se tornar uma entrega de vida. Obedecer a Deus seguindo os seus mandamentos é uma resposta de amor, é um ato de culto que reflete um coração submisso, transformando a obrigação em um privilégio e um caminho para a bênção e a plenitude, conforme ensinam as Escrituras sagradas. É uma expressão de amor. Amar a Jesus se manifesta em guardar seus mandamentos. Obedecer é a prova de amor, não apenas um sentimento. Ser sincero, sem obediência, os atos de adoração, cânticos, orações podem ser vazios. A obediência traz autenticidade. Focar, obedecer é colocar a vontade de Deus acima da nossa. Colocar a vontade de Deus acima da minha. A vontade de Deus tem que ser acima da minha. Eu estou com vontade de fazer tal coisa. Será que Jesus aprovaria? Tudo que eu venha fazer, tudo, mas é tudo, tem que ser com a aprovação do Senhor. Quando você é submisso, ou você é fiel, autêntico, você é submisso ao Senhor. Autenticidade. Eu sempre falo o seguinte: o que é autêntico e o que não é autêntico. Por exemplo, existe a nota de R$300? Sim ou não? É de 500? E é de 1.000? Se alguém chega com uma nota de R$300, você fala para ele: por que você fala de cara que é falso? Porque não existe. Mas se chegarem com uma nota de 50, o que você faria? 50. Se você conhece as Escrituras Sagradas, se você conhece o teu Deus, se você conhece o Senhor Salvador Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ninguém poderá enganar, porque você conhece Ele, você vive Ele.
deseja Ele todos os dias, você tem falado com Ele, você tem comunhão com Ele. A Bíblia fala que quando você conhece a voz do pastor, ninguém vai te enganar. A voz do pastor é conhecida, eu conheço, meu Deus, eu sei a quem tenho crido. Você não vai se enganar. Mas para isso você tem que conhecer o Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor. Você tem que ter uma relação com Ele, uma intimidade com Ele. Dentro do teu quarto, dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, com os amigos, seu relacionamento. As pessoas quando veem você, falam assim, você é diferente. Olha, todo mundo está fazendo tudo isso. Você também não pode ser um patinho feio, mas também você vai fazer com o mundo. Ou seja, Maria vai com as. Todo mundo está indo para lá, vamos também? Depende. Depende de onde estão indo, né? Depende de onde estão indo. Jesus é o modelo supremo de obediência, sendo obediente até a morte de cruz, mostrando que a submissão voluntária ao Pai é o ápice da adoração. Quando Jesus fez a pergunta para o Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Não está difícil. Está difícil. Pai, se for possível, afaste de mim essa situação. Mas para por aí. Para por aí. O que Jesus fala na sequência? Mas seja feita a tua vontade. Eu vou sofrer, vou ter dificuldade, vou ter problema, eu vou morrer. Eu não quero, é difícil para mim. Mas Pai, seja feita a tua vontade. Submissão, entrega, autenticidade, fé genuína, fidelidade genuína, é crer, não ter dúvida em quem crê. Eu não posso ter dúvida em quem eu creio. Adoração é reconhecer a grandeza de Deus e a sua dignidade. E obediência é a maneira prática e diária de viver essa verdade, honrando e sendo transformado por Ele. Irmãos, ser transformado por Jesus, ó glória! Ser transformado por Deus. Por que eu iniciei contando a história da igreja? Quando conheci a Maria. 1984, 83. Fico pensando. Eu não conhecia Jesus. Ouvia falar, muito vago. Não conhecia a palavra de Deus de forma alguma. Sabe o que é nada? Ou era um analfabeto bíblico. Não conhecia nada. O que era uma adoração? Não conhecia o que era uma adoração. Não conhecia o sacrifício de Jesus. Não conhecia, não sabia. Quantas pessoas aí não estão hoje, como eu, muitos anos atrás? Muitas pessoas que não conhecem Jesus que nós conhecemos. Muitas pessoas não têm esse relacionamento, não sabem nem como orar, não sabem como fazer, não têm noção quem é Ele e o sacrifício que Ele fez. Por isso que eu citei João 3,16. Porque Deus amou você e eu de tal maneira, de tal maneira. Sabe o que é isso? Uma maneira de noção de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira, você não tem como pesar, imaginar, de uma maneira muito forte. Porque Ele disse, continua a Bíblia, porque Ele deu o seu Filho, Ele deu o seu Filho em sacrifício vivo. Então o Senhor sabe o seu Filho para que Ele morresse na cruz, para pagar o meu e o seu pecado, para pagar o nosso pecado.
Adoração ao Senhor é submeter a minha vontade ao Senhor. Adoração correta, adoração sincera, ter vontade de ajudar as pessoas. Quando você vive, quando Jesus vive em você, como diz o apóstolo Paulo, no início ele falava: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, vivo fazendo. É isso que eu faço. No início foi assim. Depois Paulo foi crescendo na fé, foi conhecendo Jesus, tendo um relacionamento com Ele. Chegou um momento que Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Amém. As minhas vontades já não são mais minhas. As minhas vontades não são mais minhas. As minhas vontades é do Senhor. Não sou eu mais quem vivo. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu trabalho, a minha dignidade é do Senhor, é para o Senhor. Chegou um ponto, o apóstolo Paulo fala mais à frente, chegou um ponto que ele disse: sejam meus imitadores como sou Cristo. Olha a responsabilidade. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o ponto, o ápice que esse homem subiu. Muitas vezes nós falamos: a minha oração nos passa do tempo. E Deus fala para mim e para você essa manhã: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, se você tiver fé do tamanho do grãozinho pequenininho de mostarda, aquela sementinha muito pequena, você poderá fazer maravilhas. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você poderá fazer maravilhas. Qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da minha fé? Uma reflexão para mim e para vocês. Qual o tamanho da minha fé? Temos que refletir a nossa vida. No ano 2025 ainda não acabou. Mas eu estava aqui fazendo uma reflexão que tem sido a minha vida. O que eu tenho feito com ela? Como é a semente que eu tenho plantado para que os frutos crescessem? Como tem sido a minha vida com meus familiares? Como tem sido a minha vida com meus irmãos, com a minha família, da minha igreja, do meu trabalho, enfim, com a comunidade, com o meu bairro, com a minha cidade? Ou insignificante, ou ao contrário sou? Qual o tamanho da minha fé? Será que realmente eu tenho uma relação com o Senhor? Eu sou dessa igreja, pertenço a essa igreja, estou nela, mas com a diferença eu estou fazendo de estar nela? Quanto eu tenho crescido de estar nela? Quanto eu tenho conhecido o meu Senhor através dela? Qual tem sido o meu relacionamento? A minha vida tem mudado? Eu sempre tenho sido transformado? Eu sou o mesmo? As pessoas, quando olharem para nós, têm que dizer assim: esses ou essas só podem estar andando com Jesus. Amém. Esses pertencem a Jesus, porque ele é diferente, ele tem um brilho diferente. Nós temos que brilhar. Jesus disse que nós temos que brilhar. Ele disse que nós somos luz, temos que ser luz nesse mundo, temos que fazer a diferença no meio da multidão, no meio do povo enorme. Deus pede para nós sermos luz, fazermos a diferença, que as pessoas, quando olharem para nós, não possam ver o Arnaldo, pecador miserável, elas possam ver Jesus através disso.
essa manhã para nós, no nosso coração. Ele pede para nós o amor, amar a Deus pelo seu coração, amar a Deus pela sua alma, pelo seu desejo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero abraçar Ele. Eu quero abraçar esse Jesus tão ocupado, esse Jesus que a Bíblia prega, Jesus que curou o cego, Jesus que ressuscitou Lázaro. Quem é esse Jesus? Que morreu na cruz, se sacrificou por minha causa, dando a chance, dando para nós a possibilidade de irmos morar com Ele por toda a eternidade. A Bíblia nos ensina a amar a Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus vem falar. Se você disse que ama a Deus, se você disse que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por que Deus se preocupa tanto com os mandamentos? Por que Jesus quer tanta nossa obediência? Porque está lá, sabe, está lá? O amor de Deus. O mandamento está o amor de Deus. Não tem nada lá que Deus nos ajudar, ao contrário. É para nos ajudar. Nós aprendemos a amarmos a nós mesmos, para lidar com nossos pecados, com nossas dificuldades, para primeiramente ajudar em nós primeiro. Depois nós podemos enxergar as pessoas diferentes, olhar as pessoas com dignidade, olhar as pessoas com amor, olhar as pessoas com misericórdia. Quando estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de Jesus, eu tenho misericórdia para as pessoas. Jesus veste aí para nós, porque você é transformado. A honra e glória não é para nós, não, a honra e glória dele. Interessante quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para as pessoas que precisam, sabe, de ajuda, nós estamos ajudando o próprio Deus. Deus fala assim, até separei uma passagem, Mateus, dá para subir rapidinho, no livro de Mateus. Vou pegar a passagem aqui rapidinho. Mateus 25. Mateus 25, 35 a 45. O que diz lá? 25, 35 a 45. Começando, Mateus 25, começando 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me vestistes. Preso e fostes ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te deste de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu e disse: dirá: em verdade vos afirmo que sempre que quisesse um dos meus pequeninos irmãos, a mim obedece. Percebe? Quando nós estamos fazendo bem para qualquer pessoa, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Percebe? Continua o texto. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro
hospedado. Ele não me hospedado. Estando nu, não me vestiu. Achando-me enfermo e preso, não me fosse ver-me. E eles me perguntarão: Senhor, quando foi que vimos? Tive fome, sede, forasteiro, enfermo, preso, e não o assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer. Quando Deus fala dos mandamentos, ele fala o seguinte: você tem que amar as pessoas. Ser uma pessoa misericórdia. Tem misericórdia para ela. Ajude elas. Porque você ajudando elas, você está ajudando a mim. Percebe? E Deus fala para nós na palavra de Deus: você ajudando essas pessoas, está ajudando a mim. Porque quando chegar aquele dia, o que foi que eu fiz? A pessoa se fala assim: você não fez nada. Eu não fiz nada. Jesus está falando aqui: afaste de mim. Interessante que muitas vezes a gente tem um pensamento: ser uma pessoa, qual que é o nome? Não vou e não quero ajudar ninguém. Em vez de levar uma passagem bíblica, certo homem muito rico, que o fazendeiro estava juntando o seu celeiro, e continuou produzindo a plantação dele. Chegou o momento que ele falou assim: nossa, tem que fazer mais silos para juntar mais. Aí dei a mensagem para aquele homem: louco, hoje mesmo Pedirei a tua alma. hoje mesmo você vai morrer. Louco. Pensamento espiritual. Aonde é que estamos plantando? Aonde é que estamos fazendo a nossa plantação? O convite dessa manhã é vir adorar o Senhor, porque Ele nos criou. Vim que adoremos, nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus. Porque o que Ele fez? Céu e a terra. Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, inclusive eu e você. Deus nos criou. Nos criou para o adorar. Tem um louvor que diz assim: somos teus, né? Somos teus? Somos teus, Senhor. Somos do Senhor. Irmãos, somos do Senhor. Ele nos criou. Somos dele. E nós vamos voltar para Ele. Amém? Amém. Vamos voltar para o Senhor. É o que nós queremos, nós desejamos. Somos teus, Senhor. Essa é a igreja. Que o seu coração, como igreja, tem esse desejo, essa vontade de voltar para o Senhor. Deus seu Filho, para todo ele não pereça, mas tem a vida Eterna. A eternidade é para você e para mim, minha irmã. A eternidade é para nós. Deus pagou o preço para isso. A eternidade é para vocês. A Bíblia não diz que aquele que crê foi batizado será salvo, mas também diz que Não crer será condenado. temos que amar o nosso Deus com toda intensidade, desejar o céu com toda intensidade. Temos que amar a Deus acima de qualquer coisa, ser submisso a Ele, abrir mão do meu eu não sou eu mais que eu. Irmão, quando eu vou poder chegar a falar isso? Você pensou nisso? Você teria condições de fazer isso hoje? Vamos ser franco. Você teria, irmã, de falar isso hoje? Não sou eu mais que Cristo dentro de mim? Nós teríamos condições de falar isso hoje? Por que não? Por que não? Qual a intensidade que eu tenho de querer morar no céu com o nosso Deus? O quanto eu amo. Amar a Deus é amar acima de qualquer coisa. A Bíblia nos diz que você não pode amar mais sua esposa, seu marido, seus filhos. Você não pode amar nada acima do Senhor.
Encerrando, irmão. Abra a Bíblia no livro de João 14, 15. João 14, 15. Já citei essa passagem, vou fazer João 14, 15. Fique lá. João 14, 15. Se me ama, se me amais, guardareis os meus. Mais à frente um pouquinho agora, 14, 21. O que diz lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Isso é claro. É claro. Repetindo, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Manifestarei. Tem uma outra passagem que diz: aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso. Quem diz isso? A palavra do Senhor. Obediência como prova de amor. Amar a Deus não é apenas um sentimento, mas uma ação que se manifesta na prática dos seus ensinamentos e mandamentos. Para encerrar mais uma vez, 1 João 5,3. 1 João 5,3. 1 João 5,3. João 5,3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que não são penosos? Por que não são penosos? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo partilheiro é amar a Deus com intensidade. Nós agradecer a Deus por tudo que Ele é, tem feito por nós, por nos manter vivos, nos manter com saúde, com força, nos manter de uma tal forma que nós possamos fazer algo. Nós louvamos a Deus no primeiro hino que dizia assim: adorar a Deus, ofertar a Deus com nossas orações, com nossos serviços. Podemos orar a Deus com nossos afazeres diários. Então uma pessoa dizia assim: eu vou fazer mais ou menos o meu serviço aqui para enganar as pessoas. A Bíblia diz assim: tudo que fizeres, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Tudo que fizeres, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Faça o seu melhor. Se você tiver que andar uma milha, ande duas. Assim você trabalha com Deus. Faça as coisas com todo o seu favor, com o seu louvor, como se assumiu para Deus. Louve a Deus com as suas atitudes, com o seu trabalho. Deus nos ajude. Deus nos dê sabedoria para lidar com nossas vontades. Que a nossa vontade seja dele. Que a nossa vontade seja do Senhor. Que Ele nos ajude, que tenha misericórdia de nós, para que possa haver uma mudança plena em nós. Que sejamos igual Paulo. Paulo chegou um momento dele que dizia assim: sigo para o alvo. Sigo para o alvo. Paulo nada tirava a visão dele, nem para a esquerda nem para a direita. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. O objetivo de Paulo era Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo.
Não é nada de cá, nada de lá. Não deixe que nada tire o seu foco. Não deixe que nada tire o seu objetivo, a sua vontade. Jesus é a luz. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Esse para nós uma forma poderosa e forte. Jesus permite no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos desejar Ele dia e noite, no nosso pensamento, nos nossos sonhos. Ele faça diferença em mim e você. Deus nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar nosso Deus agora com o hino do louvor. Número 68, que diz assim: restaura. Esse louvor, nessa oração, estamos clamando para que Deus possa nos restaurar. Deus possa fazer a diferença na minha e na sua vida. Que possa mudar a nossa vida, a nossa vontade, nossos planos, nossos sonhos. 2025 não acabou ainda há pouco para fazer. Mas que Deus nos prepare para isso, para essa missão. Vamos orar. Nos restaure. Todos em pé. Restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, o que pelo poder e o louvor, porque Tu és capaz, e o amor, a Ti toda honra e glória, vivemos, Senhor, grandioso Teu agir em nossa vida, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és capaz, Teu amor, a Ti toda honra e glória, vivemos, Senhor, grandioso Teu agir em nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és capaz, Teu amor, a Ti toda honra e vivemos, Senhor, grandioso Teu agir em nossa vida, Restaura. Restaura. Amém.
Nosso Pai Todo-Poderoso, querendo nesse momento aclamar ao Senhor misericórdia. Por favor, haja poderosamente na nossa vida. Nos restaura, nos resgate, Pai. Temos muitas vezes dificuldades, esse relacionamento com o Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, viver uma vida plena com o Senhor. Por favor, nos ajude, ó Pai. Tire de nós essa multidão, desse parado de ficar afastado de Ti, através de tantas coisas. Mas o mais importante, Pai, que nós queremos, desejamos estar com o Senhor. Por isso, Pai, reavive a nossa fé. Nós possamos ter a vontade de estar diante de Ti todos os momentos da nossa vida, como o ar que nós estamos respirando nesse momento, a necessidade de respirar, seja o que seja a necessidade de estar com o Senhor por dentro. Abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que está aqui nesse momento e também os seus familiares. Que eles possam sentir felizes de ouvir a tua voz e a necessidade de ter o Senhor por dentro. Te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém.